tarifaço aí de 50%. O que tá acontecendo? E para onde vamos? A gente tem vários pontos sobre isso, né? Uma das perguntas que a gente pode responder é: por que isso aconteceu? Quem causou isso? Quem é a causa disso? E basicamente até agora acho que eu mapeei 8 possíveis causas. A primeira causa é... A reunião dos BRICS aqui. Eu não vou falar em ordem de importância. Vou falar em ordens aleatórias. Depois eu explico qual que eu acho que é. Tá bom. Uma delas, de novo, não é a ordem do que eu acho que é, né? Bolsonaro. Isso está acontecendo por causa do Bolsonaro. Essa é uma das explicações. Tem um monte de gente que acha que é por isso. Uma boa parte da esquerda quer dizer que as tarifas estão sendo colocadas por causa do Bolsonaro. Essa é uma explicação. Por causa da prisão do Bolsonaro. Isso, pelo que está acontecendo com o Bolsonaro. Tá. Essa explicação tem algum embasamento? Tem nas falas do Trump. Porque a carta dele fala disso. E muita gente está usando o fato da carta começar com esse assunto como um indicador de que é o fator principal. Ah, começou com isso, então é isso. Não. Tipo assim, não necessariamente. Tá bom que ele começou com isso. Pode ser que seja o assunto menos importante. Eu começo do mais suave até chegar no mais pesado. Tipo, não dá pra gente dizer que esse é o fator, é o critério determinante pra dizer que é o Bolsonaro. Porque a carta começa com ele. Ah, não, mas ele postou na rede social. Ele postou na rede social também sobre o Netanyahu. Que a investigação do Netanyahu é um absurdo e tal. E as pessoas que falam que é por culpa do Bolsonaro usam as falas do Trump e a fala da carta para justificar isso. Nem toda fala de um político ela corresponde a uma intenção. Ela não é o motivo pelo qual ele está fazendo uma coisa. As falas têm um papel retórico, tem um papel de apaziguar a sua base, tem um papel de você distrair as pessoas, tem um papel, deixa eu dar alguma coisa para alguém já que eu tô nesse contexto. Então tem um monte de razões para ele ter falado isso. A gente não tem informação suficiente para dizer que é só por isso. A minha análise mostra que não é por isso. Hoje mesmo, ontem, o Trump virou e falou assim: eu não sou amigo do Bolsonaro. Eu não conheço ele. Eu conheço ele como um chefe de Estado. Eu encontrei com ele pouquíssimas vezes. Ele não é meu amigo. Se ele não é seu amigo, você não está disposto a sancionar um outro país que você tem superávit, que você ganha dinheiro com esse país para salvar essa pessoa que não é seu amigo. Então, assim, não é só a fala dele, é todas as falas que tem que ser consideradas e você colocar na mesa. A amizade, suposta amizade que o próprio Trump disse que não é amigo, não vale mais do que os 450 bilhões de dólares que os americanos ganharam com o Brasil nos últimos 15 anos de comércio, porque os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Ao contrário do que diz a carta, né? Isso, ao contrário do que diz a carta, ou seja, tá aí, mais um argumento para mostrar que nem tudo que está escrito ali é real, é bem pensado, é bem elaborado e quer dizer a verdade. Ponto. Não é só porque está ali que está cravado que é por isso que a culpa é do Bolsonaro. Tá. Talvez existam segmentos de bolsonaristas muito fiéis que também acham que isso está acontecendo para salvar o Bolsonaro. E talvez hoje eles estejam mais envergonhados porque essa é a narrativa que a esquerda quer emplacar. Então, se ele estiver falando isso, ele está corroborando com a narrativa da esquerda máxima. Então, essa é uma explicação. Segunda explicação por questões comerciais. E a carta fala disso. As questões comerciais, elas se dividem em 2 temas, porque o Trump confunde os 2 temas. Um
eu tenho superávit ou déficit com as nações que eu estou comercializando. Ou seja, eu vendo mais ou eu compro mais? Se for só sobre esse assunto, a carta não faz sentido, porque os Estados Unidos é superavitário com o Brasil. Mas um segundo elemento das discussões comerciais todas que o Trump traz não é a discussão de se é superavitário ou não a relação comercial. É do Brasil ser protecionista. Isso. E neste ponto... Tem razão. Tem razão, porque o Brasil é protecionista. Mas já não é superavitário, então que diferença faz ser protecionista? Bom, se tirar as proteções, vai ser ainda mais superavitário. Então os Estados Unidos está deixando de ganhar muito dinheiro com o Brasil por causa das nossas políticas comerciais. Então, essa é uma possível explicação do porquê, e ela tem uma sustentação numa parte dela, na outra não. Entendi. Terceira explicação é por que a liberdade de expressão no Brasil está sendo cerceada. E o Trump é um defensor da liberdade de expressão. Então vamos lá. Vamos às verdades e às análises. O governo americano usou o argumento da liberdade de expressão com algum outro país? Usou. Usou? Com a Europa. É? O Vance foi naquela reunião em Munique, naquela conferência. J.D. Vance foi na conferência e falou que a Europa é woke porque ela cerceia a liberdade de expressão dos outros partidos ou grupos políticos que estão à direita. E ele estava se referindo ao AfD na Alemanha. Então, ele usou o argumento da liberdade de expressão para criticar a Europa. Eles não atrelaram tarifas à Europa a esse tema. Eles não viraram e falaram assim, eu vou impor tarifas para a Europa porque vocês cerceiam a liberdade de expressão. Não diretamente numa carta falando isso. E dá para fazer a interpretação que a carta quis dizer isso quando ela fala das redes sociais. Mas esse é um quarto ponto que eu vou chegar lá. E não dá para você achar que isso preocupa o Trump. Porque o Trump está preocupado se a China cerceia a liberdade de expressão? Não. O Trump não está preocupado se a Arábia Saudita cerceia a liberdade de expressão. Então, não dá para dizer que o Trump é um defensor da liberdade de expressão no mundo. Acima de qualquer outra coisa. Isso, e eu não tô nem dizendo que isso é negativo ou positivo. Ele só não é, ponto. Não importa. Ele não está defendendo a liberdade de expressão no mundo. Esse não é o papel dele, ele não acredita nisso. Aliás, os republicanos não acreditam mais nessa ótica. A doutrina de política externa republicana, na época do Bush, era eu quero espalhar a democracia pelo mundo. Liberdade de expressão é um dos subelementos da democracia. Então, eles queriam ir lá e trocar o Saddam Hussein para espalhar a democracia. Os republicanos abandonaram essa tese, principalmente o Trump. O Trump no poder, ele não quer espalhar a democracia no mundo. Porque no passado acreditava que quanto mais democracia, menos... Ainda se acredita nisso. Mas ele não está disposto a interferir e criar um problema com outros países e se meter e derrubar um governo, um regime por causa da democracia, por causa da liberdade de expressão. Senão ele teria que estar fazendo isso com a Arábia Saudita, com a China. E não é esse o argumento. Coreia do Norte. Com todo mundo. Ele não está fazendo, ele não tá impondo tarifas à China porque a China não tem liberdade de expressão. A China nem vale. Vamos pegar um outro que seja aliado. A Arábia Saudita, que é uma ditadura que não tem liberdade de expressão. E ele não está fazendo isso com a Arábia Saudita. E ele não está fazendo isso com nenhum país do mundo. Ah, não, mas no Brasil a liberdade de expressão é pior. Não, não é pior que na Arábia Saudita, pô. Sonho, pura fantasia, ficção. Por mais que a gente possa ter o problema que quiser sobre liberdade de expressão, nós não temos esse problema aqui nesse nível. Então não é por isso que ele está fazendo isso também. Quarto ponto. Democracia. Porque o Brasil não é mais uma democracia. E uma parcela da população, principalmente na direita, acha que o Brasil não é mais uma democracia. Tem esse discurso.
Pô, Não, você já ouviu esse discurso. já, mas eu levo como brincadeira, né? Não é possível mas que alguém eles levam a acredite sério, nisso. Claro né? que levam. Super a sério. Fora o Monark, Meu, tem um monte de gente que tá assistindo aqui que Vamos deve ver. estar em surto, gritando: o Brasil não é o Brasil é uma ditadura, o Brasil é uma ditadura. Então o Trump veio salvar a gente da ditadura. depois você vê aí se o pessoal tá achando que a gente tá numa ditadura já. Bom, então aí o Brasil é uma ditadura, e aí o Trump veio aqui pra salvar a gente de ser uma ditadura. O Fernando que falou, democracia onde? Eu tenho gente que realmente... Vai ter um monte de gente. O Trump não quer disseminar democracias pelo mundo. Ponto. Não quer. Ele não quer fazer isso. Ele não quer derrubar a Arábia Saudita porque ela não é uma democracia. Ele sequer quis derrubar o Irã. Ah, mas ele sanciona a Venezuela e ela não é uma democracia. Ele não sanciona a Venezuela porque ela não é uma democracia. Ele sanciona a Venezuela porque ela é anti-americana, ela não é um aliado americano, porque ela cria problemas para os Estados Unidos. Porque ela mexe com o interesse nacional americano diferente. Não é pelo elemento democrático. Para ser pelo elemento democrático, você teria que isolar essa variável e testar ela em todas as outras condições e ela teria que ser aplicada. Não é isso. Se ele não aplica isso com outros países que não são democracias, então claramente é alguma outra coisa que tem aqui no Brasil que faz ele se preocupar com o Brasil.